Bom, então agora a gente vai aprender a calcular o comprimento e a área de uma circunferência. E a gente vai entender melhor também o que é aquele número π, o famoso número π, de onde que ele veio, enfim. Vamos entender ele um pouquinho melhor. Bom, então, galera, é o seguinte. Como que a gente faz para calcular o comprimento da circunferência? Como que a gente fazia antes, né? Você pegava uma fita, por exemplo, enrolava ela em volta da circunferência. Imagina que eu estou enrolando ela aqui. E depois você esticava ela. O comprimento dessa fita era justamente o comprimento da circunferência. Bom, só que o problema é que a gente não vai ficar pegando fita para enrolar em circunferência toda vez que a gente for fazer um cálculo desse. Como que a gente pode fazer, então, para chegar numa conta ou em alguma situação que a gente tenha o comprimento da circunferência? A ideia foi mais ou menos a seguinte. Imagina que eu tenho uma circunferência com determinado diâmetro. Tem uma circunferência e essa circunferência tem um determinado diâmetro. Se eu dobrar o diâmetro da circunferência, o comprimento da circunferência também dobra. Então imagina que esse diâmetro vale x e esse diâmetro vale 2x. Se esse comprimento vale c, o comprimento de baixo vale 2c. Ou seja, o diâmetro e o comprimento da circunferência são grandezas diretamente proporcionais. E como são grandezas diretamente proporcionais, a razão entre os valores é sempre o mesmo. Ou seja, se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, o valor tem que dar sempre o mesmo. E foi isso que foi feito. Se você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, o valor que você encontra é 3,141 e por aí vai, é uma dízima não periódica. Tá? E aí que tá. Essa dízima não periódica, que é o resultado do comprimento pelo diâmetro, é o que a gente chama de π. Ah, mas qual a necessidade de representar essa dízima não periódica por uma letra grega? A necessidade é a seguinte: como esse valor aqui ele não é fechado, ele não é uma dízima periódica exata, ele não é um número racional, a gente não tem um valor exato para ele. Como a gente não tem um valor exato para ele, a depender do que a gente está calculando, a gente usa uma aproximação diferente. Então, em algum momento, em vários momentos, né, você vai acabar usando o π como 3, ou ainda o π como 3,1, ou ainda o π como 3,14, a depender de quão exata, quão próxima, qual o critério que você está usando para o seu problema. Tá, mas daí? Então é o seguinte, galera. Essa é a medida que eu quero calcular. Esse diâmetro que está dividindo, eu vou passar para o outro lado da equação, multiplicando. Então esse diâmetro que está dividindo, passo para o outro lado da equação, multiplicando. Teremos então que o comprimento da circunferência é o diâmetro vezes esse π. Só que a gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Então eu posso escrever o comprimento da circunferência em função do raio, através da fórmula 2r vezes π. Ou ainda, como é mais comum, né, a gente encontrar, o comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2πr. Então é assim que a gente calcula o comprimento da circunferência, através dessa fórmula 2πr. Beleza, até aí? Bom, então vamos lá. Agora, para entender um pouquinho melhor a área do círculo, ou a área da circunferência, a gente pode pegar aqui uma pizza. Tá? Uma pizza é algo que se parece bastante com um círculo ou uma circunferência. Claro, né? O círculo e a circunferência são figuras de duas dimensões, não tem espessura, mas serve bem aqui para representar. Primeira observação, galera. Círculo ou circunferência, qual que é a diferença entre os dois? A grosso modo, você pode considerar os dois, círculo ou circunferência, como sendo a mesma coisa. Mas, para diferenciar um do outro, geralmente, a que a gente considera a circunferência
como se fosse a borda da pizza. E o círculo seria a borda mais o recheio. Não precisa, tá? Mas se você quiser uma diferença entre o círculo e uma circunferência, você pode pensar desse jeito. Tudo bem? Que mais? Para você pensar também, não sei se ajuda, você pode pensar que a circunferência é como se fosse um bambolê. E o círculo é como se fosse mesmo a pizza toda. Beleza? Então vamos lá. Então imagine o seguinte, aquela pizza, né? Estou representando ela agora desse jeito, como se fosse um círculo, e vou fatiar essa pizza em 8, como sempre faz com pizza, né? Geralmente a gente corta mesmo em 8 pedaços. E imagina que eu estou encaixando um pedaço em cima e um pedaço embaixo. Um pedaço em cima e um pedaço embaixo. E por aí vai. Você vai conseguir uma figura mais ou menos desse jeito. Um pedaço para baixo, um pedaço para cima, um pedaço para baixo, um pedaço para cima, encaixando todos os segmentos. Vamos ampliar um pouquinho essa figura? Então, olha só, pessoal. Temos aqui aquela mesma figura ampliada. Imagina as fatias de pizza aqui todas encaixadas uma do lado da outra, certo? Uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima. E a ideia é a seguinte, galera. Se aquele comprimento da circunferência, aquela volta toda, tinha o valor 2πr, olha a ideia. Metade da circunferência, 4 pedaços, estão aqui para cima. Metade da circunferência, os 4 pedaços, estão aqui para baixo. Então quer dizer que, juntando todos esses segmentos, juntando esse pedaço, com esse pedaço, com esse pedaço daqui, com o próximo pedaço, juntando tudo, a gente tem um comprimento total de π vezes r. E na parte de baixo, juntando tudo, a gente também tem πr. Pensando que o comprimento da circunferência é 2πr, metade da pizza ficou na parte de baixo e metade da pizza ficou na parte de cima. Beleza? Metade da pizza não, né? Metade da borda. Metade da borda está virada para cima e metade da borda está virada para baixo. Beleza? Bom, agora imagina que você vai cortando muitos e muitos pedaços. Quanto mais pedaço você corta, mais fina fica a sua borda. E cada vez mais ela vai se parecendo com uma reta. Então imagina que você cortou isso em muitos pedaços, em muitos pedaços, em muitos pedaços, de modo que esse segmento aqui, que é a junção das bordas, ficou parecendo uma reta. Então imagina que você cortou um número gigantesco de pedaços, e aqui a gente tem uma reta. Essa reta tem tamanho πr, ou melhor, esse segmento de reta, esse lado do retângulo, tem tamanho πr. E essa altura aqui, no caso, nada mais é do que o raio da circunferência, né? Que seria o tamanho da fatia da pizza. Imagina aqui, né? Pegar aqui dois pedaços. Imagina que a gente transformou isso daqui num retângulo. Isso daqui, na verdade, seria o raio da nossa circunferência. Beleza? Então, galera, olha o que a gente tem. Deixa eu apagar aqui. Temos que essa medida aqui da altura do retângulo equivale ao raio. E essa medida da base do triângulo tem valor πr. Tá, e daí? Daí, galera, é o seguinte. Aquela nossa figura das fatias encaixadas, a gente meio que aproximou ela. Essas figuras aqui das fatias e tal. A gente aproximou elas para um retângulo. E como essa figura e essa
a gente está falando que é a mesma coisa? A área do círculo é numericamente igual à área da circunferência. Por que se eu pegar a circunferência redonda e calcular a área? Se eu fatiar e calcular a área dos pedaços, ou se eu calcular a área desse retângulo, que é a representação desses pedaços, como a figura é a mesma, a área é a mesma. E a gente calcula a área de triângulo, de retângulo, como sendo base vezes a altura. Então, o que temos? A base da nossa figura era π vezes r, e a altura da nossa figura era r, do nosso retângulo. Então, a gente tem que a área do retângulo, que é a mesma área da circunferência, é calculada por π vezes r ao quadrado. Vejamos agora um exemplo para entender bem como é que funcionam essas fórmulas, que é bem tranquilo, tá? Então, olha só, pessoal. Calcule a área e o comprimento de uma circunferência de diâmetro 20 cm. Primeira observação. O diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro vale 20 cm, quer dizer que o raio vale 10. Beleza? O que mais? A área da circunferência a gente calcula pela fórmula π vezes r ao quadrado. Ah, mas o que eu uso como valor do π? Se ele não falou nada na questão, você deixa o π representado como π mesmo. π é um número irracional que é o resultado do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Tá? Então, se ele não falou nada, você deixa como π. Não há necessidade de aproximar o π para valor algum. Então, já que o nosso raio vale 10, a nossa área seria 100π centímetros quadrados, porque 10 ao quadrado é assim. Beleza? Vamos lá, então. O comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2πr. E aqui o caso é o mesmo. Basta substituir o raio por 10 e a gente calcula o comprimento da nossa circunferência, que seria 20π centímetros. Cuidado com as unidades de medida. Área em centímetros quadrados e comprimento em centímetros. Beleza? Agora vamos para um segundo exemplo muito parecido com o primeiro, que muda apenas um pequeno detalhe. Calcule o comprimento aproximado de uma circunferência de diâmetro 20 centímetros. Qual que é a diferença de calcular o comprimento aproximado para apenas calcular o comprimento? Se ele pede para você aproximar um valor, você vai substituir o π por alguma coisa. Bom, substituir pelo quê? O começo da questão é igual. Tá? No começo da questão, o diâmetro é igual ao dobro do raio. O diâmetro vale 20, portanto o raio vale 10. E o comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2πr. Então o comprimento da circunferência seria 2 vezes π vezes 10, mas como ele pediu o comprimento aproximado, você pode atribuir o valor do π. E no caso, eu vou usar o valor a aproximação mais famosa do π, que é usar o π como 3,14. Então, o comprimento da circunferência seria 2 vezes π, substitui o π por 3,14, vezes o raio, que vale 10. Efetuando essa conta, a gente encontra que o comprimento da circunferência vale 62,8 centímetros aproximadamente. Beleza? Muito bom. Galera, então a gente vai trabalhar agora com posições relativas entre duas circunferências, considerando D como sendo a distância entre os centros das circunferências, tudo bem? E não o diâmetro, como a gente tinha falado antes. Então, vejamos quais são essas posições.
Galera, então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!